Ô glória! Iniciamos mais um capítulo hoje, o capítulo 7 do livro de Provérbios, nesse nosso estudo e nas nossas meditações diárias nos 31 dias de janeiro, onde nós estamos tirando vários aprendizados. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Provérbios, para que nós possamos juntos meditar e tirar aqui algumas lições. Enquanto você procura, enquanto você se prepara, eu queria pedir para que, se esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui no nosso canal estiver fazendo sentido para você, eu preciso que você dê o seu like, eu preciso que você se inscreva no canal. A nossa intenção é abençoar a sua vida e abençoar várias outras vidas através desse conteúdo. Eu tenho certeza que daqui você vai extrair grandes lições e poderá abençoar outras vidas com isso. Então, se faz sentido para você, dá o like, já se inscreve aí no canal para você estar seguindo esse nosso devocional, esse nosso objetivo de estarmos meditando na palavra de Deus todos os dias, voltados aqui para os aprendizados de Provérbios. Então, se você abrir a sua Bíblia comigo aí no capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens aqui desse capítulo, que eu fiz algumas anotações. E como de costume, eu sempre falo, eu preciso que você leia todo o capítulo, entenda todo o capítulo, e aí nos comentários, deixa aquilo que você aprendeu desse capítulo na sua leitura, no seu momento de devocional, que certamente outras pessoas que vão estar entrando e acessando vão poder participar daquilo que você também tem aprendido, segundo a palavra de Deus. Então vamos junto aqui nesse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 7, vamos ler essa primeira etapa que diz assim: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos, amarre-os aos dedos e escreva-os nas tábuas do seu coração. Versículo 4. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é o meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. As primeiras lições, ou o primeiro desenvolvimento que eu gostaria de trazer aqui desse capítulo com você, que é algo que o Papai do Céu tem falado conosco aqui nesses dias, nessas sabedorias de Salomão, é que ele vai começar dando um direcionamento nesse capítulo de como que você deve guardar as palavras da sabedoria faladas por Salomão aqui nesse capítulo. Qual a forma, qual a maneira que você deve guardar essas palavras? E aqui ele vai dizer para que você guarde as palavras e as conserve os mandamentos no seu coração. Guarda e conserve as palavras e os mandamentos no seu coração. Quando eu vi essa palavra conservar no coração, eu me lembrei de que quando você conserva algo, quando você guarda algo conservado, é para um período longo, é para um período maior. Uma coisa é você apenas guardar algo, mas você guardar e conservar é para que dure mais tempo, é para que prolongue a durabilidade daquilo que você está guardando. Então o que ele está nos ensinando aqui é que a sabedoria, ela precisa não somente ser guardada em nosso coração, mas ela precisa ser preservada. E como que você preserva a sabedoria e os mandamentos no seu coração? Através de uma constante manutenção, leitura, acrescentando ali numa conserva, você precisa acrescentar vinagre, você precisa acrescentar algumas coisas que vão manter aquele produto ou aquele item prolongado, certo? Então ele está deixando bem claro nesse primeiro aprendizado aqui que nós precisamos conservar os seus mandamentos em nossos corações, que as palavras e os mandamentos sejam conservados no nosso coração para que eles perdurem mais e mais, cada dia mais. Observar os mandamentos traz vida. É tão importante e ao mesmo tempo é precioso
guardar esses mandamentos? Guardar os mandamentos e as ordenanças no coração. Observar os mandamentos traz vida, e ele é tão importante quanto observar o tempo que nós dedicamos aos mandamentos. Veja que ele vai dizer assim, ó, observe os meus mandamentos e você viverá. Observar já está nos dando o indicativo de como conservar. Observar, olhar, está sempre estudando, está sempre lendo, sempre meditando, todos os dias tirando tempo para esse aprendizado. Guarde a minha lei como a menina dos teus olhos. Aqui tem outro aprendizado, outro ensinamento. Amar ao ponto de tê-lo como uma preciosidade que é a menina dos nossos olhos. Você sabe que a menina dos olhos é essa parte sensível do olho. É essa parte que ninguém toca. E quando toca, quando cai um cisco, um cílio, você automaticamente fecha os olhos. Então você vai estar guardando no seu coração essa lei como a menina dos seus olhos. Tão preciosa quanto a menina dos teus olhos. Ela tem essa preciosidade, ela precisa ter essa importância para você. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que ele vai falar agora um pouco diferente do que nós lemos no capítulo 3. Quando nós estudamos o capítulo 3, ele vai falar que nós devemos amarrar a sabedoria no nosso pescoço, que ela vai trazer para a gente o quê? Cuidado, proteção e vida. Agora aqui ele vai dizer para a gente no versículo 3 assim, amarre-os nos seus dedos e escreva nas tábuas do seu coração. Quando você escreve algo, fica imprimido, fica guardado, fica registrado. Então é preciso que você pegue a sabedoria e registre ela. Registre a lei e os mandamentos da sabedoria no seu coração, para que eles fiquem imprimidos. Quando eles são imprimidos, eles passam a fazer parte do teu coração. Então agora você vai ter como praticá-los, porque eles fazem parte do teu coração. E aí ele vai dizer no versículo 4 assim, ó, diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao meu entendimento, você já é meu parente. Olha isso. Porque quando você coloca esse princípio nesse nível, nesse patamar, ele já passa a fazer parte de você. Você está vendo que nós estamos chegando no 7º capítulo, já tendo intimidade com a sabedoria, já tendo intimidade com o conhecimento, já tendo intimidade com os mandamentos e com a lei. Porque agora eles fazem parte, eles são imprimidos, eles estão pressionados em nosso coração. Então, ao meu entendimento, você é meu parente. Eu tenho um cuidado com você, sabedoria, como se você já fosse a minha irmã. Entendeu? Então, esses aqui são os princípios, a base que ele forma da sabedoria. E o versículo 5, ele vai preparar agora para a lição deste capítulo. O versículo 5, ele vai falar assim, ó. Eles o quê? Essas atitudes que nós tomamos aqui nessa primeira sessão, eles te guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Olha isso. Eu disse no último capítulo e quero dizer de novo. Para que você tenha atenção quando ele começa a falar sobre a mulher imoral, sobre a prostituta, sobre a sedutora, ele não está falando somente, presta atenção, ele não está falando somente no literal. Existe aqui um recado, uma mensagem para cada um de nós que possamos aplicar nas nossas vidas, sejam jovens, adultos, homens, mulheres, meninos, adolescentes, seja quem for, você tem lições importantíssimas, de suma importância, para que você possa aplicar na sua vida. Então presta atenção, esses mandamentos, a lei e a sabedoria guardados no seu coração, eles te livrarão, ele te guardará da mulher imoral e da estranha que lisonjeia com palavras. Então vamos entender isso aqui, vamos lá. Considere a sabedoria como a sua irmã e ao seu entendimento como se já fosse o seu parente. Porque a sabedoria, ela é preciosa e necessária que seja íntima de cada um de nós, para que nós possamos ser guardados dos enganadores, das enganadoras, das imoralidades que nos tiram
do foco da presença e do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então é importante nós termos isso como entendimento. E agora aqui, nessa segunda etapa que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui no versículo 6, e começa aqui no versículo 6 e vai até o versículo 9. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Versículo 6. Porque a janela da minha casa, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Interessante. Essa é a mulher imoral. Aqui a Bíblia ela está descrevendo que a mulher imoral ela estava na sua janela observando, olhando pela grade, olhando para fora pela grade da janela, e ela descobriu entre os jovens um deles que não tinha juízo. A mulher imoral, ela é representada aqui pelo inimigo das nossas almas, que está constantemente de olho, observando e procurando uma oportunidade para nos tragar. A Bíblia diz que Satanás é sujo, irmão. Que o Satanás ele é imundo e que ele fica como um leão ao nosso derredor, rugindo, procurando uma oportunidade para nos tragar. Então presta atenção nisso aqui. Essa mulher ela estava na janela, observando, e entre os ingênuos ela descobriu um jovem que não tinha juízo. E o que isso quer dizer? Quem não tem juízo, irmão, é quem não tem a percepção da justiça de Deus. É quem não tem sobre si o entendimento de ser justo, de ser honesto, de ser capaz de discernir o mal e se afastar dele, e não em direção a ele. Então ela descobre um jovem, um ingênuo, que ele simplesmente não tinha juízo. E ele vai continuar, versículo 8. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas. Presta atenção. A iniquidade, ela vem através de um desejo gerado na concupiscência dos olhos e no desejo gerado da carne. Se nós entendemos que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente já projeta em nossa mente, e ela, através de um pensamento, de um thought, de uma ideia, ela se materializa, porque tudo foi formado a partir de uma ideia, na pessoa de Deus. Deus idealizou o mundo e criou o mundo. Deus idealizou o homem e criou o homem. Então, absolutamente nada do que existe, existe por um acaso. Tudo que existe, existe a partir de uma ideia, a partir de um pensamento, a partir de uma formação mental. E aí sim, uma mesa, essa cadeira, esse sofá, esse tapete, foi uma ideia e ela se materializou através dos seus feitos, da sua prática ali, do seu trabalho. Mas primeiro ela era uma ideia. Então veja que o inimigo sabe disso. Satanás ele é astuto. E por ele saber disso, ele vai fazer o quê? Ele vai plantar na sua mente ideias que podem te levar à ruína, que podem te levar ao mal. Essa mulher, quando ela observou a ingenuidade de um jovem sem juízo, ela foi para cima, ela foi para o lado de fora da casa. Mas ela passou a observar, e aí eu começo a entender que o ingênuo e sem juízo, eles são presas fáceis do inimigo. São presas fáceis do diabo. Nós precisamos não ser ingênuos e serem sem juízos. Nós precisamos ser astutos. A Bíblia nos ensina a ser astuto como a serpente. E ter entendimento e discernimento de observar e ver que existem caminhos tortuosos, que nós não devemos ir por eles, que nós não devemos passar por ele. A Bíblia vai dizer aqui que esse jovem, ele ia e vinha, ele ficava andando, perdido, como se não tivesse o que fazer. A falta de juízo, ela nos afasta do discernimento.
ela nos afasta, ela torna a nossa visão obscura para a justiça de Deus. Então nós precisamos concentrar, meditar, buscar na palavra de Deus o entendimento aqui da sabedoria para nós podermos superar a falta de juízo e a partir daí obter juízo dentro de nós, certo? Aí, nessa continuação, nós vamos trazer o entendimento aqui que o ingênuo e o sem juízo, eles demonstram a sua fraqueza por não saber como agir e por ficar indo para ali, para aqui, sem rumo, sem direção. Eu costumo dizer que se você não sabe para onde você está indo, você vai para qualquer lugar. Então é preciso que você saiba para onde você está indo, qual é o seu objetivo, qual é o seu destino, qual é a sua meta, qual é o seu desejo para se alcançar nesse ano, nesse novo ano que se inicia. A decisão que você tomou de passar 31 dias aqui, junto comigo, lendo a palavra de Deus e estudando o livro de Provérbios, independente de qualquer que sejam as circunstâncias. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o conhecimento que nós vamos adquirir, sobre o entendimento que nós vamos adquirir para que seja transbordado na vida de... Quantas pessoas você acredita que estão sendo transformadas nesse momento através desse conteúdo? Pegando, assimilando, anotando, fazendo anotações. Isso é o que nos tira da ingenuidade. Isso é o que nos leva para obter a justiça, o senso de justiça da parte de Deus. Nós não nos tornarmos presas fáceis mais. Nós nos tornarmos pessoas capacitadas em que o inimigo não tem condição de nos tragar, que ele não encontre guarida em nos tragar. A falha desse jovem, o ato dele de imprudência, de desobediência, era um ato de imprudência dele ficar se demonstrando em sua fraqueza e se entregando. Aqui nós conseguimos ver claramente que esse jovem já estava buscando esse ato. Ele já estava buscando essa queda. Porque ele ficava indo de lá para cá e passava, em frente e seguia, no seu caminho, no caminho da casa dela, na escuridão do anoitecer. No escuro, porque quando nós sentimos o desejo de pecar, nós nos escondemos, nós vamos para a escuridão, nós vamos para as trevas para que ninguém possa encontrar. É muito bom saber que quando nós adquirimos essa sabedoria, nós nos policiamos e nós aprendemos a administrar e nós grifamos os mandamentos e as leis no nosso coração, essas coisas já não têm mais prazer em nós. Nós já não temos mais prazer em praticar esses pecados, essas coisas. Nós não pecamos, não mais porque, nos foi dito que não pode isso, não pode aquilo outro. Não. Nós não seguimos o caminho do pecado porque nós não queremos mais. Nós agora somos novas criaturas diante de Deus, adotados e filhos do Altíssimo. Esse jovem vacilou, porque ele deu vazão a uma circunstância que veio para destruí-lo. Essas são as lições que eu tiro aqui de hoje. Eu espero que eu possa ter te ajudado para que você possa compreender de que existe uma forma extraordinária em que você pode, através da prudência e da clareza e da luz, viver uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida pura, uma vida em que as coisas contribuem para o seu bem. Amém? Então que você possa pegar esses ensinamentos, ler o restante do capítulo, que você vai encontrar vários ensinamentos, vários direcionamentos. Anote todos os passos que você precisa para que você tenha um ano extraordinário através da sabedoria de Salomão. Dia 7, capítulo 7, esses versículos, eles são fundamentais, essas passagens, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua vida com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você tenha um ano extraordinário. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para que você receba a notificação aí de quando o novo vídeo sair do capítulo 8 amanhã junto com você. Deus te abençoe.